cômodo apertado, debruçado sobre a pia, miro a gota d'água que não vem. Surgem versos da garganta seca, pela fresta da porta, uma luz que golpeia, o suor que batiza e escorre feito cachoeira que nunca refresca. A sede é dantesca. Olha, começou após eu chegar de Recife. Eu não tinha conhecimento com ninguém. Fui morar no abrigo São Vicente de Paula, minha primeira casa. Depois fui morar num vestiário de um campo de futebol, onde eu estava trabalhando num clube, lá no Olímpio de Melo. E morando nesse campo, começou a paixão pelo futebol, que antes já tinha, né, desde menino. Ao sair e ter umas condições melhores, fui morar no Céu Azul, onde eu conheci o meu amigo William, né, que era árbitro da Federação Mineira, e me levou para a Praça de Esportes Zipa, que tinha mais de 24 campos, para eu ir jogar uma bola. E aconteceu que faltou um árbitro e ele me passou todos os uniformes e eu fui apitar. Como eu estava necessitado em casa, deixei de jogar bola e fui apitar jogo para poder ganhar, sem saber nem o que era a primeira regra do futebol. E foi aí que foi surgindo outras oportunidades, onde também fui em vários outros jogos. As equipes já até saíram de campo de tão ruim que eu era. Mas a necessidade também era muito grande. E eu nunca desisti de nada da minha vida, sabe? Nunca, não conseguia desistir e gostei. Comecei a gostar de ser árbitro de futebol. E juntando a necessidade, veio o amor. A várzea é o começo de tudo, é o começo do mundo do futebol. Quem não gosta de alguém chamar, você aí, desce aí, vamos apitar aqui, o cara vai, apita. E daí um pouquinho é um menino novo, e daí um pouquinho você vê eles aí nos grandes estádios, apitando FIFA, apitando CBF, apitando Federação. O curso é realizado na Federação Mineira de Futebol. O curso possui uma carga horária de 220 horas. Ele engloba tudo hoje que o futebol exige. Ela engloba psicologia, nutrição esportiva, primeiros socorros, como que é a vida social de um árbitro dentro e fora de campo, além, obviamente, da parte de regras e a parte prática, como eu já disse, que é realizado nos campos de várzea, espalhados em Belo Horizonte e na UFMG a parte física. Bom, esse curso de preparação para árbitro, desde 2011, né, a federação entendeu que teria que ter um especialista, e aí recebi o convite. Então esse módulo de preparação física é todo feito por mim. É uma coisa que eu já vinha pleiteando dentro da federação, porque a partir do momento que eu trabalho no quadro profissional e eu venho dar esse curso, que é o começo de tudo, eu já consigo embutir nos árbitros o que é necessário para a formação de um árbitro, né, de elite. A arbitragem amadora ela é uma profissão muito difícil, muito arriscada. O árbitro ele sai para alguns jogos, ele enfrenta algumas adversidades. Eu poderia estar fazendo outra coisa na vida a não ser arriscar a própria vida. O futebol amador, ele é um aprendizado pra gente. Eu gosto do futebol amador, eu gosto das pessoas que mexem com o futebol amador, porque, principalmente eu que moro em comunidade, eu sei o sofrimento de cada um, que tá trabalhando com pessoas, com crianças, tá desenvolvendo trabalhos bacanas, que já é um social mesmo.
Eu amo futebol. O dia que eu não tenho escala, eu fico pensando o que eu fiz para não estar escalado. O que motiva é o amor pela arbitragem. No começo é difícil você tentar, né, concentrar no jogo, com o pessoal falando lá atrás, mas depois você acostuma e você tem que manter ali a concentração no jogo. Para os homens a gente não tem nem estar aqui, né? Na segunda etapa a volta é certa, mas a dúvida também. O domingo no parque. Ela começou fazendo curso, né? Isso aí eu ficava lá no sindicato antes que dava o curso. Aí eu sempre fiquei olhando pra ela assim, só que ela namorava na época e nem conversei com ela não. Aí aconteceu da gente ir numa festa, ela tinha terminado, aí a gente começou a conversar. Aí teve uma reciclagem lá no sindicato, aí ela foi, eu também fui, aí a gente começou a conversar. Foi aí que a gente comecou a namorar. Eu compareci em alguns jogos, mas tipo de longe, só observo. Só fica na banheira, esquece a torcida que cospe do alambrado levanta. Eu sou árbitra porque eu sempre gostei. Na verdade, eu trabalho com esporte, sempre trabalhei com esporte, sempre fui atleta também, sempre joguei futebol. Mas eu já trabalho com futebol amador tem muito tempo. No campo, e o que for falado da torcida em relação a isso não me atinge, entra por um ouvido e sai pelo outro, não deixo de ouvir, né? A gente tem que trabalhar e aos poucos ir mostrando nosso potencial, porque a mulher trabalha como um homem normal, está no jogo à mercê de todas as dificuldades, como todo mundo. E, infelizmente, isso faz parte. Um dia isso vai mudar, eu acredito que isso vai acabar. Me perdoe os fiscais, mas não poderia deixar de vir até esse microfone e falar principalmente em relação ao futebol amador de Belo Horizonte. Vereador Henrique Braga, o senhor que foi um grande jogador de futebol no passado, o futebol amador em Belo Horizonte está acabando, vereador. O futebol em Belo Horizonte está perdendo para a violência. Um absurdo o que vem acontecendo no futebol amador aqui na nossa cidade. Presidente, domingo passado, num jogo de futebol amador, entre Novo Arão Reis e a equipe do Cachoeirinha, um árbitro, presidente, foi espancado em campo. Aquele que está ali para dar ordem ao jogo, ele foi espancado no campo de jogo. Uma vergonha, vereador Henrique Braga, o que vem acontecendo aqui no futebol. Graças a Deus, não. Eu trabalho com muita seriedade. Acho que o futebol amador eu levo ele na seriedade como se fosse um futebol profissional. Eu quero, como se diz, não ser um cara arrogante no campo, sabe? Eu sei que os caras estão ali divertindo e eu estou trabalhando. Então eu deixo bem claro para eles aqui antes do jogo, na questão até com os capitães mesmo, sabe? Só, eu estou aqui para fazer o meu trabalho. Desde pequeno na minha cidade, acompanhava jogos no estádio, até jogava bola também. Tem até uma questão engraçada com meu pai, né? Ele sempre apoiou. Quando ele veio assistir o meu primeiro jogo aqui na Várzea, no campo do Grêmio Mineiro, aí na hora que terminou o jogo, ele virou e falou comigo assim, não, vamos embora para Itamanandiba de novo. Aí na hora que ele viu o que era o futebol de Várzea, como que era a pressão, o que era realmente, aí ele deixou de apoiar efetivamente igual ele fazia, né? Na realidade, eu sempre acompanhei meu pai nas peladas dele, nos jogos de final de semana dele, desde pequenininha mesmo. Então, mais ou menos eu fiquei mais ou menos uns 10 anos acompanhando ele. E chegou uma época, né, numa pelada fixa que ele jogava, que eles falaram, ô Fernanda, pra você não ficar só olhando, por que você não apita aqui pra gente? Você já conhece as regras daqui, né? Aí eu, tá, né, tô fazendo nada, deixa eu ir lá então. Aí gostei, eu fui lá, apitei, o pessoal me elogiou, falou, não, bacana, você consegue apitar e tal.
Aí teve um cara que ele, além de jogar lá na pelada com meu pai, ele é amigo da família também. Ele falou, Fernando, por que você não faz o curso de arbitragem? Pensei que na arbitragem foi num jogo que tinha perto de casa, né? Faltou um árbitro lá. Aí uns colegas meus que iam jogar falaram, Thiago, dá moral pra gente aqui, apita aqui e tal. Eu apitei, foi bem, né? Aí depois disso eu comecei a me especializar, eu fui fazer o curso da federação. Aí eu entrei pro quadro da federação e tô aí já há 2 anos. No campo, e aí um menininho de poucas idades que estava lá, ele pediu para que eu desse para ele o cartão e o apito. Ele falou que o sonho dele era ser juiz. E que a mãe dele falou que ele ficava na televisão assistindo o jogo, torcendo pelo juiz. Aí acabou o jogo, eu dei meu par de apito e um cartão, meu apito e meu par de cartão para ele. Ele saiu feliz, e é a primeira vez que eu tinha visto alguém torcendo pela arbitragem, né? Porque geralmente é o contrário. E avisa o mesário pra aguentar a pressão. No amador a gente tem muita questão da pressão, né? Coisa que no profissional a gente não tem a pressão externa. Aqui a gente tem pressão externa, às vezes a pressão interna também, mas é tudo aqui para agregar mesmo, para poder fazer com que a gente chegue já no profissional mais tranquilo, mais cascudo, entre aspas, né? Vou usar esse termo, em questão de arbitragem. Eu continuo com a minha interpretação de que a várzea às vezes ela é muito punitiva, porque a pressão sofrida é enorme, é gigantesca, e o árbitro não é preparado suficientemente para estar lá. Tanto que você vê pessoas cedem à pressão, você vê bandeirinhas claramente marcando coisas equivocadas, porque tem muita gente falando no ouvido dele, e isso acaba sendo uma experiência desagradável para a pessoa. E eu sei que a várzea pode moldar o árbitro, mas eu acho que é uma forma muito primitiva para você moldar uma pessoa, você jogá-la em Meus Leões. Quem não tem determinada característica de atleta de alto rendimento não dá conta. Eles acabam, porque eles vêm movidos uma paixão pelo futebol, muitas vezes tentou ser jogador, não conseguiu. Outros vêm querendo fazer uma inteira no fim do mês, outros vêm por curiosidade ou porque até são do curso de educação física. Mas quando eles se deparam no amador, que a pressão é imensa, a pressão chega a ser física, em termos até de agressão, né? Então, na hora que ele chega aí, muitas vezes é a hora que ele vai se questionar e falar, opa, não dou para isso não. Eu já atuo no profissional, mas eu tenho um prazer imenso de atuar na várzea, que me dá aquela adrenalina boa, aquela pressão. Vou ver se eu aguento esse hoje, é muito bacana. É coisa massa. A gente começa também aqui. Não, é aquela coisa, quando você vai num jogo mais tranquilo, você até sente falta, você vai, ninguém vai me xingar hoje, não tem ninguém gritando comigo, não é possível. Cadê, tá faltando alguma coisa aqui? Eu gosto de jogo assim também, jogo pegado acaba que você acostuma. É porrinha, do jeito que ele apita. Profissional, do jeito que ele tá apitando, ele não pode apitar nem amador. Incomodou apertar. Ele chega pra você na sexta-feira e fala assim, ô querido, escala aí porque esse final de semana não tem nada lá dentro de casa não. A gente sabe que o árbitro pode fazer um pedido desse. Por quê? Porque o árbitro não pode ter a arbitragem como meio de vida. Mas infelizmente a gente fica tocado pela situação e acaba ajudando também. A orientação do presidente da comissão é que se o árbitro se sentir coagido no jogo, não se sentir seguro para estar fazendo a partida, ele pega a maleta dele, pega seu uniforme e vai embora. Ele não tem que continuar lá para uma eventualidade ser agredido, de qualquer alguma coisa pior com o árbitro. Então, a orientação que a federação dá hoje é que se ele sentir que o jogo ali vai acontecer alguma coisa pior, alguma agressão de algum dirigente ou até mesmo dos atletas, ele pode pegar a marinha dele e relatar, obviamente, né, insumo, comunicar o departamento de árbitros, mas ele não é obrigado a ficar no jogo. Ele pega a marinha dele, pega o material dele e vai embora. Do sindicato tomar a medida, depende do árbitro. O árbitro hoje tem que procurar o sindicato, hoje não tem uma parte jurídica, e a gente entra com ações criminal, e pedindo danos, se for o caso, e pedindo a punição exemplar aos agressores.
Mas a gente continua na expectativa que não tenha agressão, né? Isso com o quê? Com diálogo, com os dirigentes, esses dirigentes que ajudam. A polícia realmente não pode estar em todos os campos de futebol amador. É uma reportagem tanto fantástica sobre isso. Ele foi confundido com um dos traficantes do morro. Por isso que ele foi avaliado. Ele tomou 5 tiros, mas ele está ótimo. Ele apita base profissional, apita módulo 2, nosso. E apita continua apitando amador. Ele não tem nada a ver com a federação. Foi um caso fortuito. Meu nome é Wilson do Carmo, tenho 40 anos. Há 15 estou aí trabalhando nos jogos pela Federação Mineira de Futebol. Foi um dia de domingo, assim, que não dá para esquecer, né? Porque eu levantei no domingo, fui com a minha esposa fazer compra, e alguma coisa lá no meu coração falava assim, não vai. E eu vou lá, vou fazer o jogo, vai ser tranquilo. E realmente foi um jogo tranquilo, a equipe visitante venceu a partida por 1-0. Houve 2 cartões amarelos para cada equipe. Não teve nada demais no jogo. E no meio daquilo tudo, de repente apareceu alguém. Eu já tinha virado de costas para caminhar para o vestiário, aí a pessoa gritou, professor. Como eu acreditei que fosse um dos atletas querendo falar alguma coisa e tudo, porque no jogo não teve nada. Os atletas saíram conversando tranquilos e conversando comigo. Na hora que eu virei, ele não deu nem tempo. Ele disparou 6 vezes, errou um tiro, acertou 5 e saiu correndo para dentro do aglomerado do bairro Santa Lúcia. Tenho até grande carinho pelo pessoal que mora lá, porque não é um ato de uma pessoa que vai servir para tornar menor as pessoas trabalhadoras, honestas, coerentes que moram lá naquele lugar. Na várzea, o árbitro vai se deparar com todo tipo de dificuldade. Além das dificuldades de interpretação da regra dentro do campo de jogo, nós temos a dificuldade de segurança, nós temos a dificuldade de um campo em péssimo estado, nós temos dificuldades logísticas, campos distantes, e o futebol amador é o que mantém o sonho da arbitragem vivo, porque no futebol amador é que se tem 100, 150 árbitros atuando todo final de semana. E é dali que sairão os grandes árbitros. Infelizmente, eu já passei pela situação de ser agredido 4 vezes no futebol amador. É um momento que quem já passou, ele repensa tudo. Ele repensa a carreira, ele repensa o sonho, ele repensa o seu trabalho. Mas a gente consegue encontrar força, não se sabe de onde, e continuar. Eu passei por uma situação um pouco distinta em Brumadinho, em que eu fui agredido, e por ser policial militar, eu tomei a iniciativa de prender aquele cara, porque me agrediu, é um crime, lesão corporal, e eu naquele momento me revesti do poder de polícia que eu tenho, e de posse da minha arma, fui atrás dele, ele correu, ele conseguiu fugir. A minha intenção naquele momento não era fazer nada contra ele, nada contra ninguém, eu só queria prendê-lo, para mostrar que as coisas não são tão fáceis assim. Infelizmente eu não consegui, isso tomou uma repercussão muito grande, né? Isso até mudou um pouco a minha vida, alguns colocaram alguns apelidos, alguns me conhecem por isso, mas não sei se eu faria novamente. Que eu não me arrependo, eu não me arrependo. Porque não é fácil você ser agredido, você deixar sua família em casa, deixar sua esposa, alguns eu não tenho, mas alguns têm filhos, e para trabalhar e alguém ali tomado pela raiva, pela paixão, querer te agredir. Eu acho que isso não leva ninguém a nada, não engrandece o futebol amador, muito pelo contrário, só desmerece. Eu fui oportunizada com essa escala, trabalhar na finalíssima da Copa Itatiaia. Fui a primeira mulher a trabalhar numa finalíssima,
da Copa Itatiaia, então assim, significou muita coisa pra mim. Eu não sei nem o que falar, realmente aquilo foi muito importante. E a Copa Itatiaia é vitrine, principalmente para os árbitros da Federação Mineira de Futebol. Toda edição da Copa Itatiaia, ela promove um trio de arbitragem do futebol amador para o futebol profissional. O domingo no parque, ô José, o final da Copa e o vintém, ô João. O controle da peleja está por um triz, culpa do camisa. A final da Copa Itatiaia, ela foi um divisor de águas na minha carreira. Até eu chegar à Copa Itatiaia, eu era um mero desconhecido no mundo da arbitragem. E a partir da minha primeira Copa Itatiaia, que foi 2014, no meu primeiro ano, eu tive a oportunidade de ganhar por 2 vezes como destaque da partida. O trio de arbitragem ganhou como destaque da partida. No ano de 2015 e 2016, eu tive a felicidade de ser escolhido para arbitrar a finalíssima da Copa Itatiaia, no campo do Independência, onde o trio de arbitragem, o quarteto de arbitragem foi escolhido como os melhores do campeonato. E isso me deu respaldo para trabalhar em jogos da primeira divisão do Campeonato Mineiro. A família toda agora apoia. A gente só lembra da mãe, né, que a gente tem que ter 2 mães, uma que a gente leva para o campo e a outra que fica em casa. Gravou aí? Tá, ok, pode ir. Alma do futebol. Ele entrou no campo vestido de preto. Não era velório nem era enterro. Com seu apito chamou os goleiros. Vem que a partida já vai começar. Vem ver o jogo que esse é do bom. Diagonal passou pelo meio, sem apitar marcou o escanteio. Empurra, empurra, não aceito aqui. Para de bobeira, deixa o jogo seguir. E deixa a bola fazer seu caminho. Se bater na trave e cruzar a linha, Olá, meu nome é Fábio César Marcelino, sou idealizador do documentário Na Marca da Cal. O documentário Na Marca da Cal mostra a trajetória de artes do quadro da Federação Mineira de Futebol que apita o futebol de várzea em Belo Horizonte. Antes de falar mais sobre o filme, vou falar um pouco sobre mim. Eu tenho 40 anos, sou natural aqui de Belo Horizonte, sou Relações Públicas, mestre em Comunicação Social e idealizador do Várzea BH. Além desse filme, eu já tenho 2 produções com a temática do futebol de várzea em Belo Horizonte. O Várzea Nosso de Cada Dia, desse ano de 2021, e o Futebol de Sonhos em 2014, com a parceria com o projeto Horizontes Periféricos. O meu envolvimento com o futebol de várzea em Belo Horizonte começa lá nos meados dos anos de 1990, quando eu ainda jogava futebol, ali na extinta Vila São José, hoje bairro Jardim São José, no campo do Rio Negro, no campo do Jardim Confidência. Ali naquela época a gente não tinha o hábito, né, de contratar ou de convidar árbitros para estar apitando para a gente. Então a gente convidava ali os torcedores que prestigiavam a gente ali, até dirigentes, né, pessoas que passaram, que tinham um mínimo de conhecimento sobre as regras do futebol, e a gente convidava e apitava aquela partida. O que me motivou mesmo a fazer esse filme foi quando eu estava em casa assistindo o noticiário e me deparo com a notícia de que um árbitro, depois de ser agredido, ele vai até o vestiário, pega um revólver, ele era um policial militar, e foi atrás do jogador para prendê-lo, né? E aquilo me chamou a atenção. Depois de ter visto aquilo e mais aquelas minhas experiências com o futebol de várzea, eu pensei comigo, o que motiva uma pessoa a apitar partidas de futebol de várzea em Belo Horizonte?
E aí, com essa ideia em mente, eu convidei o meu amigo Fabiano Mendonça, ele é psicólogo, fotógrafo, né? A gente já tinha alguma experiência com futebol de várzea. Nesse processo eu já estava adentrando ao mestrado com uma pesquisa que falava de mídias alternativas, né? Que fazem a cobertura do futebol de várzea em Belo Horizonte. Então a gente já tinha uma pré-pesquisa, né? Mas a gente precisava de mais material, de mais informações sobre a arbitragem em Belo Horizonte. Então a gente descobriu que para que um árbitro trabalhe em partidas do futebol profissional, ele precisa de passar por um período no futebol de várzea em Belo Horizonte. Com essas informações, fomos até os campos de Belo Horizonte, onde esses árbitros trabalham, né? E aí, de antemão, a gente também ficou sabendo que existia um circuito de competições oficiais, que é organizado pela Federação Mineira de Futebol. A Federação Mineira de Futebol é uma das poucas federações no Brasil que organizam campeonatos de várzea e campeonatos profissionais. Então esses árbitros têm que trabalhar nesses campeonatos de várzea para sim ter possibilidade de estar trabalhando nesses campeonatos do futebol profissional, né? E nesse meio tempo, com a minha dissertação, eu descobri que o futebol de várzea em Belo Horizonte é uma prática esportiva, cultural bem antiga, né? Data desde 1910, com os primeiros campeonatos suburbanos. São mais de 4.000 clubes que jogam partidas em quase 150 campos espalhados nas 9 regionais. Então é muita coisa, é uma cultura muito rica, é uma cultura que conta a história da cidade, e o árbitro então precisa de passar por esse lugar para estar galgando esse espaço no futebol profissional. Então esse árbitro, para fazer parte do quadro de arbitragem da Federação Mineira de Futebol, ele precisa de fazer um curso, né? Ele acontece em várias partes, em vários locais, na Federação Mineira de Futebol, no CTE lá na UFMG e depois nos campos de várzea aqui em Belo Horizonte. A gente deve ter ido em mais ou menos uns 25 campos, né? Assistimos aí umas 30 partidas, conversamos com diversos árbitros, pessoas envolvidas com a arbitragem aqui em Belo Horizonte, e foi uma experiência assim, bastante rica, né? Na época que eu jogava futebol, como a gente não tinha esse envolvimento com a arbitragem, eu imaginava que as pessoas que para apitar partidas do futebol profissional era um treinamento específico. Nunca imaginava que passar pela várzea era um pré-requisito, né? E aí a gente se deparou com experiências bem interessantes, né? Eu acho que a maior delas foi ver mulheres apitando futebol. A gente tinha uma ideia, a gente, né, assiste futebol profissional, via as mulheres ali, mas imaginava que era um outro tipo de preparação. Mas não, para apitar partidas tanto do futebol feminino quanto do futebol masculino, profissional, elas têm que passar pela várzea, né? Então a gente foi uma das coisas mais interessantes assim, de ver a mulher naquele lugar, né? E para mim foi um exemplo assim, de persistência e resiliência, porque não é bem complexo, né? Porque tanto no futebol profissional quanto no futebol de várzea ainda é um espaço masculino, né? Cheio de contrariedade, cheio de situações assim, às vezes que precisam ser mudadas, né? Então aí a gente viu ali mulheres conduzindo as partidas, né, com firmeza, com pulso firme, e foi uma experiência bem interessante. Logo a gente consegue perceber que nem todos os árbitros vão conseguir apitar essas partidas do futebol profissional. E a pessoa que envolve com a arbitragem, ela gosta de futebol, ela gosta de estar perto do futebol. Então, dando tudo certo, elas vão continuando aí trabalhando nas partidas de futebol de várzea. Tem a questão da violência. Infelizmente a violência existe, mas essa violência também a gente consegue observar no futebol profissional com aquelas partidas. Se não tivesse aquele aparato policial ali que envolve a arbitragem, que apita futebol profissional, eles poderiam ser alvo de violência também do mesmo jeito. E a gente já tem uma predisposição por achar como pelo fato das partidas de futebol de várzea acontecer na periferia, de que a violência aconteça o tempo todo. E muito pelo contrário, né? Se fosse assim, esses árbitros não iam trabalhar nesses jogos. E a gente encontrou vários personagens interessantes aí, né? A gente não focou em um, a ideia era construir um mosaico de falas, né? Godinho
ele é árbitro da federação, ele é músico, né? E a gente descobriu que ele tinha uma música e que ele fez uma homenagem para os árbitros. A música se chama Juiz, Alma do Futebol. E quando ele tocou para mim pela primeira vez, eu falei: ô Gudinho, nós vamos colocar essa música sua aí no nosso filme, né? E ele topou, ela está presente, inclusive ao término da minha fala vamos ter o nosso amigo o Gudinho, Leonardo Gudinho Palhares, cantando essa música. E para completar, nós construímos também uma trilha sonora, convidei o amigo Gustavo Félix, né, músico, instrumentista, cantor, poeta, né, multiartista, e nós construímos uma trilha bem interessante, chama Regra 18. Regra 18, a gente construiu essa trilha, essa letra a partir do que nos foi dito nos campos de várzea. E regra 18 é uma espécie de conduta, né, do árbitro, que são 17 regras do futebol. Essa regra 18 é fazer a leitura do jogo e tentar fazer da melhor maneira possível as 17 regras que seguem. Então, ao final, vamos ter duas músicas, que é a música Juiz, Alma do Futebol, do nosso amigo Leonardo Gudinho, e Regra 18, uma composição minha e de Gustavo Félix, né? Finalizando já a minha fala, eu quero agradecer mais uma vez ao pessoal lá da Virada Cultural, né, pela oportunidade de estar aqui falando sobre o futebol de várzea, falando sobre, eu tenho certeza que muitos não entendem, não sabem, né? São dois universos, o futebol de várzea, o árbitro, embora um com um está dentro, está contido no outro, quer dizer, mais o árbitro está contido desse universo, mas ali são várias histórias bem interessantes que eu acho que muita gente não sabe, não compreende, né? Então eu desde já agradeço aí a oportunidade de estar aqui falando um pouco dessa experiência, falando um pouco sobre nós. Mais uma vez eu agradeço, né? Tomara que todos que assistam essa produção gostem do documentário, né? E no mais, um abraço para todo mundo e tamo junto. Juiz, a alma do futebol. Ele entrou no campo vestido de preto. Não era velório nem era enterro. Com seu apito chamou os boleiros. Vem que a partida já vai começar. Vem ver o jogo que esse é do bom. Diagonal passou pelo meio, sem apitar marcou o escanteio. Empurra, empurra, não aceito aqui. Para de bobeira, deixa o jogo seguir. E deixa a bola fazer seu caminho. Se bater na trave e cruzar a linha, eu vou dar o gol. Eu vou dar o gol. Passe do zagueiro pro meio de campo. Passou na área, achou artilheiro. Matou no peito, driblou o goleiro. Sofreu a falta na hora do gol. Apita alto e mostra o vermelho. Confusão na certa, já vem discussão. Põe na marca da cal. Põe na marca da cal. Ladrão, safado sem vergonha, filha da pi e outras coisas mais. A torcida se inflama, o estádio balança, o povo aclama. Juiz é alma do futebol, é alma do futebol.
peito apertado, debruçado sobre a pia, miro a gota d'água que não vem. Surgem versos da garganta seca, pela fresta da porta, uma luz que golpeia o suor que bate e escorre feito cachoeira que nunca refresca. A sede é dantesca, culpa do embate anterior, da empadinha que comi, lanche que ganhei do meu amor, no ponto da rua Tupis. Na segunda etapa a volta é certa, mas a dúvida também. O domingo no Parque Ô José, o final da Copa e o vintém, ô João. O controle da peleja está por um triz, culpa do camisa 9 e seus ardis. Justiça para um lado e júria para o outro, jogo truncado é regra 18. Cuidado com o 7 que cai pelos flancos, só fica na banheira, esquece a torcida, que cospe do alambrado, levanta a bandeira poeira. Fica atento lá no esquinado, a garra é geral. O 10 é cai-cai, a zaga amarelada pode dar marca da cal. E avisa o mesário pra aguentar a pressão, se der B.O. chama o camburão. O Fé 0-0, ninguém é de ninguém. 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 O Fé 0-0.